Você canta música romântica, suas músicas são profundas e algumas até emocionam. São todas composições suas? Sim, são composições minhas e muitas delas com parceria, né? E essas parcerias, a maior parte delas surgiu durante a pandemia mesmo, porque a gente, cada um isoladinho na sua casa, e a possibilidade da internet de conhecer pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho composição com a Ariel Letícia, que é carioca, e que a gente nunca se viu ao vivo até hoje, com Gabriel Coelho, que é de Santo André, de São Paulo, também nunca nos vimos até hoje, com o Du Gaspar, de São José, e com o Guilherme Castel, gaúcho. Então, várias possibilidades que a internet trouxe aí, e muitas durante a pandemia. Tá certo. E o que inspira você na hora de compor? Histórias, podem ser histórias minhas, histórias de outras pessoas que eu escuto, às vezes uma notícia no jornal. Agora mesmo eu estava compondo, esse aqui é meu quartinho de composição, agora mesmo eu estava compondo uma chuva super forte, trovão, e aí essa chuva me inspirou, tipo Água de Março, que foi o, o limpador, que o Tom Jobim começou a escrever Água de Março, então aí me inspirou. Não tem uma fórmula assim, não. E tem vezes que eu sento e me obrigo a escrever qualquer coisa, mesmo que no final eu acho ruim, só como exercício mesmo. Qual que é a parte mais difícil de ser cantora? A parte mais difícil, eu acho que não de ser cantora, mas de ser artista no nosso país, é o não incentivo cultural na parte do governo, né? Quantos espaços públicos poderiam ser ocupados no Brasil inteiro? Quantas praças tem, né, que de repente tivesse algum aporte ali da prefeitura daquela cidade? Quantos artistas? O tamanho desse país? Esse país é ricamente cultural, ele tinha que ser muito explorado, né, nessa área, né? Então, acho que um apoio governamental nesse sentido seria fundamental. E outra coisa é que artista é autônomo, né? Então, só recebe quando trabalha. Então, essa parte difícil também. Então, veio uma pandemia, que os shows param, como que você faz na sua vida? A Essa é a mídia parte difícil. também, a mídia também, eu tenho percebido que ela não colabora com os artistas que têm conteúdo de verdade. Tem muitos artistas que cantam bem, mas não têm letras profundas, letras com uma história bonita, que nem a sua. Acho que a mídia reflete um pouco do que a sociedade também, né? A gente tem uma sociedade menos cultural hoje em dia, menos letrada, com menos estudo. Então, acho que acaba refletindo o que acontece no nosso país mesmo. Hum. E qual que é a Isso. parte qual que é a parte mais deliciosa de ser cantora? A parte mais deliciosa, primeiro, é que eu trabalho com o que eu mais amo, né? Então, tipo, não é trabalho. Eu vou para me divertir. É uma diversão. Eu faço a coisa que eu mais amo na minha vida. E é ter esse carinho das pessoas com o meu trabalho. É, de repente, uma criança aparecendo no seu show e tá cantando as minhas músicas. Então, é esse lance de levar a minha arte para outras pessoas e isso se multiplicar e se multiplicar. Essa é a grande graça e de fazer alguém ser tocado emocionalmente com as minhas músicas. Me conte das plataformas. Suas músicas estão nas plataformas como Spotify, Deezer. Elas dão retorno financeiro a você? Eu tenho 36 músicas lançadas em todas as plataformas digitais que você citou, Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, YouTube Music, estão em todas elas. Me dão retorno financeiro? Dão retorno financeiro, porém, não é muito, porque geralmente se paga 0,01 centavo de dólar por play. Então, no montante, você ganharia dinheiro se você tivesse milhões de streams, que não é meu caso ainda, mas será. Então, o caso é a venda, quando vendia-se mais CDs, então era melhor para vocês do que agora.
Não, seria melhor para mim se eu fosse uma cantora estourada já. Ah, O que sim. acontece? O CD físico, ele me dá a possibilidade da pessoa comprar se for até uma loja, Uhum. né? Ou se for em algum show meu. Estando no digital, tem a possibilidade do mundo inteiro me ouvir. Então, minha música já tocou em mais de 70 países, por estar nos streamings. E tem o lance também das plataformas entrar aí nos algoritmos e ela oferecer a minha música para uma pessoa que nunca ouviu falar de mim. De repente vai gostar, e aí que a música é adicionada em outras playlists. Então, o digital é muito, muito mais legal. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E das várias áreas que a psicologia abrange, qual é a mais difícil de ser tratada e quais abordagens usa nas sessões para os adultos? Tá. Eu, depois da minha formação, eu fiz uma especialização em terapia sistêmica, que trabalha com família e casal e tem um entendimento sistêmico, né, do ser humano. Depois de um tempo, eu fiz uma formação em terapias contextuais, né, terapias comportamentais contextuais, que é o que eu trabalho muito hoje. Essa é a minha linha de tratamento, seja quando eu atendo individualmente ou casal e família, que eu também atendo. Então, assim, quando tu pergunta o que é o mais difícil, o que eu vou te dizer, né, Solano? Eu acho assim, ó, isso depende muito, né? Claro que quando a gente trabalha com transtornos de personalidade, isso tende a ser um diagnóstico que é mais trabalhoso, mas eu acho que difícil quando o paciente ainda ele começou a terapia porque alguém pediu, porque alguém sugeriu, a motivação ainda não é tão grande. Né? Eu acho que isso dificulta um pouco quando o paciente ainda não tem a consciência da sua necessidade, do porquê que eu estou ali. Né? Eu falo que às vezes são até processos terapêuticos que a gente começa e que não dá andamento, e isso é muito comum em terapia de casal, né? Porque às vezes vem o casal, um tem muita consciência, quer muito se tratar, e o outro vem, né, mais ou menos assim, a força, né? Então, isso é o que eu trabalho muito com os pacientes, da gente realmente ver qual é a motivação dele estar ali, porque é isso que vai facilitar ou não um processo terapêutico para ambos os lados, né, Solano? Porque quem busca terapia, quem busca algum tipo de tratamento, está buscando resultados, né? Que é uma melhoria, de alguma maneira. Então, não gosto de generalizar assim, o que é mais difícil, o que não é. Acho que a gente tem que avaliar realmente de acordo com o caso. Tá bom. Como que é trabalhar como que é trabalhar com as crianças e qual é a abordagem usada para elas? Tá. Eu nunca fui de atender crianças individualmente. Por quê? Tá, como eu te falei, eu fiz a minha especialização em terapia sistêmica, trabalhando com famílias. Então, eu sempre atendi crianças num contexto familiar, né? Onde a gente atendia a família. Até porque eu acredito que, principalmente assim, ó, dependendo da idade, crianças pequenas, se tu não trabalha com a família, tu não tem como ajudar essa criança. Né? Porque a criança é dependente desse sistema familiar. Né? Então, assim, o que sempre eu fiz? Eu sempre atendi dentro de família, sempre atendi crianças, gostei por um tempo, tive bastante pacientes, assim, dentro da terapia familiar infantil e comecei a atender crianças com essa abordagem, onde algumas sessões era com a criança, outra era com os pais, e a gente ia intercalando. Mas eu normalmente, o que eu faço? Hoje, ainda mais hoje, atendendo online. Eu não acho o melhor setting para atender criança, atender online, né? Isso, pessoalmente, eu não acho, né? Ainda mais crianças pequenas, adolescentes, ok, né? Mas a criança pequena, a comunicação dela é muito não verbal, né? A gente trabalha de outras formas. Então, eu costumo encaminhar
para uma colega especialista, né, em psicoterapia infantil, porque eu acho que tem que ser especialista, né? Eu acho que é algo assim, cada área tem as suas peculiaridades, e se a gente puder encaminhar para um profissional que seja realmente, né, tenha experiência naquela área, tende a ter um resultado muito melhor, né? Então, a gente trabalha em parceria, sim, porque eu acho que sim, às vezes a criança precisa de um espaço só para ela, que não é o dentro da família, e daí eu acabo encaminhando. Então, quero falar da síndrome do pânico. Se ela não for tratada corretamente, quais consequências pode trazer para quem é portador? E você já tratou pessoas assim? Sim, já, né? Eu acho que hoje em dia, assim, crises de pânico é muito mais comum, né, do que se imagina que a gente possa receber, não só no consultório, como a gente ver pessoas falarem e muitas vezes até trazerem alguns sintomas, e quando tu vai ver, a pessoa nem identificou que foi uma crise de pânico que ela teve, mas era uma crise de pânico, né? Na verdade, o que eu acho assim, seja o transtorno de pânico, como qualquer outro transtorno, qual é o grande problema se a gente não busca tratamento, né? É a gente, de alguma forma, ter muitos prejuízos na nossa vida, que muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente vai modulando a nossa vida em cima daqueles sintomas, né? Então, assim, qualquer transtorno que a gente não busque uma ajuda, ele tende a trazer prejuízos para nós. E esse é o principal problema. E esses prejuízos podem ser de diversos níveis, porque a gente acaba mudando os nossos comportamentos em função daqueles sintomas, né? Então, assim, a crise de pânico traz muito sofrimento para a pessoa. Quem tem uma síndrome, que é importante também a gente diferenciar, né? A síndrome do pânico é diferente de ter uma crise de pânico. Tem pessoas que têm uma crise eventual, né, que possa ter sido desencadeada por uma situação específica, mas tem pessoas que têm crises recorrentes, né? E daí eu digo que o principal problema, às vezes, é o medo da crise. Não é nem o sofrimento, a pessoa sabe que pode ter uma crise e já sofre com antecedência porque ela pode ter aquela crise. Então, ela já muda comportamentos, ela já evita muitas coisas que podem ser importantes para ela pelo medo de ter uma crise. Então, tu acaba modulando o teu comportamento de uma forma que pode estar te trazendo muitos prejuízos, muito sofrimento. Sempre a avaliação para a gente procurar uma ajuda é a gente poder avaliar isso, né? O tamanho desse sofrimento na minha vida e os prejuízos que isso está trazendo para mim. Mas isso serve para todos os transtornos em geral, assim, né, Solano? Porque se a gente pensar o pânico, o que está por trás do pânico? Medo, ansiedade, né? Tu sabe que é interessante tu trazer essa questão do pânico, porque é algo que nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, se intensificou muito esses casos, né? Porque, assim, pessoas que já tinham, né, alguns medos, ficaram com eles muito mais aguçados. Então, assim, pessoas que não conseguem sair de casa, que não conseguem se relacionar, que não conseguem ter um contato com o mundo externo por medo de morrer, medo de algo catastrófico, né? E a gente não tem como isso não estar trazendo prejuízos para a vida dela, né? Isso muitas vezes afeta uma família inteira. Muito obrigado. Obrigada, querido. Ok. Você é publicitária que faz da notícia uma arma positiva há um ano. Mais de um ano, pouco mais de um ano. Como surgiu a ideia de fazer o e-mail do bem? Olha, foi assim, 2020, 2021, obviamente não foi um ano fácil para ninguém. Para algumas pessoas, para muitas pessoas foi mais difícil, né, do que para outras. 2020 para mim foi um ano complicado, um ano de muita mudança na minha vida. Eu me mudei de estado, consequentemente eu tive que largar o emprego onde eu trabalhava, porque na época não existia a possibilidade de trabalho remoto. E aí veio a pandemia e, enfim, e muita coisa aconteceu nas nossas vidas. Acho que, falando um pouco, né, acho que é impossível falar de meio do bem e não falar de política.
A gente via constantemente ali notícias extremamente desagradáveis em todos os aspectos, para mim e para muitas pessoas à minha volta. Então foi assim, acho que o grande estímulo foi uma fase muito ruim que todos estamos ainda vivendo em muitos aspectos. E eu simplesmente assim, eu cheguei num ponto que foi ali em janeiro, né, no começo de 2021, que eu não aguentava mais acessar os sites que eu sempre acesso, os veículos que eu sempre acesso e só ver notícia ruim. Não que eu ache que o trabalho da mídia é ruim, pelo contrário, mas é porque a gente estava realmente num ponto muito catastrófico. E eu gosto muito do ambiente digital, eu gosto de desenvolver projetos, e eu falei, bom, eu sou uma consumidora de newsletters, né, de e-mail marketing, assino diversas newsletters. Falei, acho que tem alguma coisa aqui, né, como eu consigo contribuir? E foi um experimento, desenvolvi ali, eu escolhi a plataforma, desenvolvi, fiz um sitezinho para captar os e-mails, e assim foi, assim começou. Então, foi extremamente estimulada pelo momento negativo que a gente estava vivendo, principalmente ao longo de no final de 2020. Além de ser publicitária, você já pensou em fazer jornalismo? Não pensei, assim, eu tenho uma dificuldade de escrever propriamente, eu gosto de escrever, eu já escrevi, quando eu era pequena eu escrevia textos e tudo mais, mas eu não me considero uma pessoa que escreve super bem. Também não tem esse instinto investigativo, né, de buscar pautas, depurar pautas. Então, jornalismo foi algo que eu realmente, se eu considerei, acho que foi por uns breves 5 minutos, assim, sabe? Entendi. Quantas pessoas trabalham com você e como que é feita a seleção das notícias? E qualquer um pode reproduzi-las? O e-mail do bem é feito integralmente. Eu tenho parceria com o pessoal do Caçadores de Bons Exemplos, né? A Yara e o Edu são um casal que percorrem o Brasil e o mundo, na verdade, em busca de bons exemplos. E aí, uma vez eu apresentei o projeto para eles, o Instagram deles, eu conheci eles, então eu apresentei. Meses depois, eles entraram em contato comigo, sugerindo uma parceria, onde eles ajudam a divulgar algumas notícias e tudo mais, algumas ações. E eu, né, deixo muito claro aí que é tudo feito via parceria. Mas a produção do e-mail é 100% feita por mim. Eu sempre separo um período do meu dia para focar no e-mail do bem, então, tanto para começar a produzir o próximo e-mail, organizar ali o template e ir atrás das notícias, né? Então, eu sigo muitas contas no Instagram, por exemplo, que é da onde eu tiro essas notícias. Acesso, ao longo do dia, também acesso diversos outros sites, o Twitter me ajuda também a garimpar algumas coisas. É um trabalho, sem dúvida, pode ser reproduzido por qualquer um. Acho que já tem outras iniciativas parecidas, por exemplo, Só Notícia Boa, O Lado Bom das Coisas, mas a minha proposta é realmente focar em notícias mesmo, sabe? Eu vejo esses veículos trazendo muito, veja essa pessoa que fez uma homenagem para o pai, alguma coisa assim, aquele vídeo que você vê e começa a chorar de tão bonito que é. O meu foco é realmente trazer mais notícias, que são aquelas notícias que você pode sentar numa mesa de bar e falar, você viu que aconteceu tal coisa em tal lugar, sabe? Trazer informação mesmo. Esse trabalho, ele te dá retorno financeiramente, Tatiana? No momento, não. No momento, eu que invisto um pouquinho na plataforma de disparo de e-mail que eu utilizo. É uma plataforma de fora, então é em dólar, inclusive, né, que acaba sendo feito esse investimento. Tem um ou outro custo, e a gente tem uma forma de apoiar a newsletter, que é através do Apoia-se, né? Então, hoje, o que a gente recebe do Apoia-se não é suficiente para pagar, mas também é um valor que fica muito pouco distante. E a gente está começando a ir atrás de parceiros que efetivamente queiram investir na newsletter, né, anunciar, propagar sua marca, parceiros que têm uma proposta de valor alinhada com o e-mail do bem, e assim a gente conseguir fazer disso realmente um trabalho mesmo, sabe? Entendi. Tatiana de Rienzo, muito, muito obrigado. Eu gostei muito de entrevistar você. Você é uma pessoa Eu que agradeço. Muito obrigada, Solane. Acho que
Você também, muito obrigada por essa oportunidade de contar um pouquinho mais sobre esse projeto e muito sucesso para todos nós. Muito obrigado. Eu te convidei porque acompanho você no Instagram, e além de ser uma mulher bonita, você tem uma história bonita, interessante. Eu acho importante os meus inscritos conhecerem. Você exerceu advocacia. Nos conte em qual área atuava e o porquê parou. Tá. Inicialmente, quando a gente escolhe a profissão, isso ocorre aos 17 anos. A menos que você não tenha um chamado, uma vocação para alguma área específica, você chega nessa idade, você não tem nem experiência de vida para saber o que você quer fazer para o resto da sua vida. Mas tudo bem, chega nessa idade, você começa a estudar, tipo, faz a faculdade meio que sem ter muita noção do que você quer. E eu morava nessa época em Balneário Camboriú, na época, há muito tempo, fiz a universidade, o curso de Direito em Itajaí, na Univale, e meio que assim, olha, mais humanas é meu estilo, tal, não tinha muitas opções de curso naquela época, e meus pais eram muito rigorosos, então assim, por que morar fora da cidade de jeito nenhum, você escolhe um curso aqui perto de casa, e aí comecei a fazer Direito. Eu gostei muito de estudar Direito, não vou dizer que é algo que eu odiava absolutamente, eu estudei, então, me formei, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, então a área que eu atuei por um período foi Direito do Trabalho. Eu fui assessora no Tribunal Regional do Trabalho, aqui em Curitiba, por uns anos, extra quadro, eu não era concursada, e quando eu saí de lá, eu não quis voltar a advogar. Eu percebi que o que eu gostava mesmo era essa parte mais, vamos chamar assim, burocrática, né, de elaborar acórdãos, de pesquisar. Eu não tinha interesse em fazer audiência, clientes, essa parte não me, né, testemunhas, assim, não estava mais na mesma, com o mesmo ânimo de quando comecei. E nisso eu casei pela segunda vez, e meu marido abriu uma empresa de fotografia de arquitetura, e eu comecei a atuar com ele, não como fotógrafa, mas acompanhando essa parte de administração, comercial, e inicialmente isso substituiu o direito, e não senti falta de atuar mais com a advocacia. E foi assim, né, durante esse tempo, então, por muitos anos, eu me formei em 1990 e até 2003, 2004 eu ainda advoguei. Depois, então, eu deixei para lá a advocacia. Certo. O que é a biomedicina esteta? Você explicou para mim, mas explique com detalhes para nós e para os inscritos. Bom, a biomedicina é uma área que atua especificamente, não especificamente, ela tem possibilidade de 30 habilitações, né? 30 áreas que você pode atuar. Mas ela se foca inicialmente com pesquisa, diagnóstico, fisiologia, ministrar aulas, né? Mas eu também, uma das possibilidades é na estética. E foi isso que me apaixonou. Então, o biomédico esteta pode atuar realizando procedimentos minimamente invasivos ou pouco invasivos. O que significa isso? Você pode fazer tratamento estético corporal, facial, inclusive de tipo cabelo, mas não como um esteticista especificamente, não, conciliando a fisiologia, o conhecimento em bioquímica, tudo isso a gente estuda. Bom, a química, bioquímica, fisiologia, anatomia, então você faz procedimentos desde fios de sustentação para o rosto, aplicação de toxina botulínica, preenchimento de ácido hialurônico, entre outros, né? Para queda de cabelo, aplicação de enzimas, tem vários procedimentos, e isso, na minha concepção, é um plus, né, porque você ajuda mulheres que, por exemplo, como eu, que já tem mais de 50, mas não que só nessa idade é necessário, tem pessoas que começam tratamentos com biomédicos estetas, ainda quando são jovens, para prevenir rugas, tipo assim, você se cuidar para chegar, né, na minha idade melhorzinha. Mas eu sempre pensei assim, olha, eu vejo como eu, né, fiquei, vamos dizer assim, como eu senti a mudança
da idade em mim, apesar de eu me cuidar bastante em termos de atividade física, alimentação saudável, eu sou muito exigente em relação a isso, sabe? Me cobro muito. Mas em relação à aparência da pele, os anos são implacáveis, né? Então, através desses procedimentos que não chegam a ser tão sérios como uma cirurgia plástica, já consegue um resultado muito bacana. E isso foi o que me encantou para poder passar isso também, né? Ajudar outras mulheres nesse momento. Você atualmente, na sua vida, o que melhorou do tempo que você tinha 25, 30 anos? E trocaria a mulher que você foi pela que você é hoje? Mas de jeito nenhum, Solano, de jeito nenhum. Eu era muito insegura, muito insegura. Eu me sentia que não me enquadrava no tipo, com os demais adolescentes, parecia que eu estava fora do padrão. Na época eu era muito magra e era mais alta do que a maioria. Eu lembro que assim, eu entrava no ônibus para o colégio, eu era mais alta. Os menininhos gostavam das pequenininhas e eu era muito grandona. E assim, tantas coisas que a gente, com pouca idade, não sofre por bobagem. E outra coisa também, que com o tempo, né, com conhecimento, com experiência de vida, você fica tão mais plena, tão mais tranquila, tão mais resolvida, e eu me sinto muito melhor hoje, de cabeça e fisicamente, né? Eu tenho mais força que antes, eu faço mais coisas que antes. Eu voltei a estudar, que eu achei que jamais eu teria capacidade de estudar disciplinas tão difíceis, como isso mesmo, bioquímica clínica, anatomia, fisiologia, biotecnologia, tantas coisas que eu estudei, sei lá, parasitologia, microbiologia, tantas disciplinas que eu já fiz, e ainda tem outras tantas pela frente, que eu pensava assim, nossa, sem condições, eu não vou ter capacidade, que nada, e tiro notas boas, sou uma das melhores alunas da minha turma, ainda sou representante da turma, eu acho assim que talvez aos 20 e poucos anos, talvez eu não tivesse tanta garra e tanta determinação como eu tenho hoje. Hoje eu sou mais focada, porque eu sei o que eu quero, e não tenho tempo a perder, porque o tempo que me resta de vida útil, vamos chamar assim, para trabalhar, para aprender, é mais curto que dos outros de 20 e poucos anos. Então, eu faço com mais afinco, mais determinação. Adriana Radovanovic, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui no Sabablog. Foi muito produtivo, foi muito bom. Obrigada, Solano. Foi um prazer. Espero que eu tenha despertado um pouquinho a vontade dessas mulheres maravilhosas de pensarem em si mesmas com mais carinho, né, e cuidado.